quando eu começo a falar de uma Revolução Farroupilha, eu trago dois conceitos. É um nome, certo? É Revolução Farroupilha. Mas eu pergunto para vocês, tá? Primeiro, e aí eu vou responder, é uma pergunta desonesta porque eu já tenho a resposta, certo? Então, primeiro eu começo, é uma Revolução Farroupilha, ela tem um conceito de revolução que envolve, que faz parte do universo de referências culturais, e aqui eu não vou usar a palavra mentalidade propositadamente, tá? E um conceito que se chama farroupilha, certo? E esse conceito nós vamos abordar ao longo desse trabalho. Esse conflito, ele ocorre num momento crucial da história ocidental. Lembrem vocês o que estava se passando na Europa nesse período, certo? Vocês lembram o que estava acontecendo na Europa nesse momento? Nós tivemos as revoluções liberais, certo? Nós tivemos a partir ali, né, depois da queda de Napoleão, uma série de revoluções liberais na França, que vão culminar, por exemplo, em 1830, com a dissolução, ou melhor, a abdicação do trono aqui no Brasil por Dom Pedro I. Bom, pessoal, eu gostaria de, nesse momento, lembrar a todos que nós não podemos, e aí eu acho que é um desafio muito grande de nós que nos dedicamos a pensar uma história regional, justamente olhar para essa história regional a partir de um ponto de vista que não é aquele oficial, e oficial que eu digo aqui é o ponto construído por São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Montevidéu, e pensar a partir da nossa perspectiva de fronteiriços, né? De estarmos vivendo em uma região fronteiriça e ou usando uma linguagem matemática, né? Uma intersecção de culturas, de valores culturais, de trocas econômicas, uma região que é caracterizada por essa troca, certo? Ao longo, né, historicamente, e aí falando aqui em uma larga duração histórica, numa média duração histórica e numa curta duração histórica, nós vamos perceber as congruências de uma forma de pensar, uma forma de existir neste espaço que criou um ethos. Esse ethos vai estar presente ao longo dessa apresentação de hoje, nas trajetórias dos indivíduos que compuseram este conflito, que pensaram essa República Rio-Grandense, tá? Que contestaram um poder instituído. E aí nós temos que, e eu desafio vocês a ir além das histórias nacionais. Como eu trouxe um colega aqui, nós temos que pensar para além das histórias nacionais, certo? Isso me parece uma coisa que as histórias nacionais fizeram e fizeram muito bem, que é suprimir esses dados que nos permitem pensar nas trocas, nas influências, em toda essa análise regional, pensando uma perspectiva a partir daqueles que venceram o processo histórico, construíram suas narrativas e que recentemente se tem vários, né, muitos, na verdade, estudos sobre essa perspectiva. Do lado uruguaio, do lado argentino, né, nas províncias do litoral argentino, eu sei que tem estudos que procuram inicialmente, né, já trazer esse olhar regional, que procuram trazer, mas ainda assim é um desafio, e eu sei disso, porque eu converso com colegas argentinos, e é um desafio muito grande, tá? Justamente porque não é algo que já se passa, não é um referencial comum, né, que se vai se ensinar para os estudantes desde da sua formação. E também do lado, do ponto de vista também do Uruguai. E isso é um desafio que nós, historiadores, temos, principalmente quando nós pensamos, e aí uma perspectiva que o meu grupo de pesquisa tem, né, que é justamente do qual eu faço parte, melhor dizendo, capitaneado pela professora Maria Medianeira Paduim lá na FSM, justamente pensar essa, essa região, certo? Como uma região que tem essas características muito próprias e que nós pensamos ela como uma região platina. E aí, introduzir o Rio Grande do Sul em tudo que vai ser falado aqui, na ideia de que o Rio Grande do Sul faz parte, sim, de um espaço platino. Não só pelo bioma Pampa, tá? Não só pela Pampa como um todo, mas também por todas as questões econômicas que vão conformar este espaço, e aí eu trago Milton Santos, quando ele fala em sócio espacial,
né, que é um grande geógrafo brasileiro. Recomendo vocês a leitura dele, tá? Ele tem textos maravilhosos, todos online, sobre a questão do espaço, tá? E da territorialidade, dessa questão da sociedade junto aos critérios espaciais para fazer uma análise que a nós historiadores tem sido muito relevante. Então, o que eu chamo a atenção de vocês é que quando nós pensamos nessa formação sócio-histórica deste espaço aí, do qual nós vivemos e do qual nós temos, né, essas permanências históricas que nós acessamos apenas, talvez um fiapo, um fio destas permanências ou um pouco mais, ou em graduações diferentes, mas que nos chamam a não ter uma visão única e reducionista da história. Não é puramente econômica, ela não é puramente social, ela não é puramente política, ela não é, senão, um conjunto de elementos, de aspectos que, dentro dessa larga duração histórica, e aí, né, nós temos que entender aí uma visão de que dentro dessa larga visão histórica, né, do Braudel lá, mas trazendo também aqui um pouco do Kozelek, nós influímos no meio ambiente e o ambiente também tem efeito sobre nós, tá? O Kozelek vai falar nessas influências meta-históricas, ou seja, que estão além do caráter puramente histórico, mas elas constituem a influência e a relação do ser humano com o ambiente no qual ele vive, certo? Então vamos lá. Primeiro, para nós falarmos revolução, vamos conceituar. Que conceito de revolução se passava na cabeça desses rio-grandenses? E aqui eu não vou falar gaúcho, tá, gente? Porque gaúcho nesse período era quase uma ofensa para esses rio-grandenses, né? Esse gentílico aí com o tempo vai ser constituído, mas neste momento eu vou me referir aos rio-grandenses. Então, ele tem a ideia, primeiro aí, uma ideia de mudança, certo? De retorno, tá? A um período relativo curto de tempo. E aí eu vou falar o seguinte, pessoal. Pode ser um conceito de uma ruptura, e aí é uma ruptura que diz assim, mas não foi uma revolução porque ela não trouxe, ela foi feita pelas elites rio-grandenses, ela não foi uma revolta que teve uma mobilização partida do povo. Isso não foi eles não queriam mudar a sociedade. E aí eu provoco vocês, tá? Uma reflexão que eu faço a partir dos textos trazidos, do que é apresentado pela historiografia recente, é pensar justamente que isso é um anacronismo. Nós estamos querendo entender a revolução como nós interpretamos hoje, certo? Mas se nós entendermos a partir da perspectiva liberal do que eles estavam constituindo como referencial teórico para justificar, para aparelhar as suas reivindicações, certo? Eles tinham um outro entendimento da revolução. E a própria ideia de revolução dentro da história política desse período, ela constitui uma forma de atuação e reivindicação política. Lembrem, senhores e senhoras, que os partidos políticos neste momento têm um caráter pejorativo, certo? A ideia de partido, tá? Então, de Perdón, separação, de perdón, un fragmentação, carácter cómo, perdón, un carácter qué. um caráter de que é contrário ao que se quer, que é a formação dos estados nacionais. Então, partido neste momento, eu recomendo o texto tem, por exemplo, aqui textos da Marta Bonaldo, por exemplo, né, que é uma argentina que fala sobre isso. Então, o que acontece? Se tem uma ideia de que o partido é justamente o que se diz, partir, fragmentar, separar, separar o que se quer. O que se quer neste momento que nós estamos estudando 1830 aqui, tá? Nessa década de 30 e 40. Se quer, é um período de reivindicação, de formação desses primeiros estados aqui. E o partido justamente é uma ideia de separação, certo? É uma ideia de fragmentação, de oposição, é uma ideia que até passa o caráter pejorativo do termo, no aspecto político. E aí eu recomendo vocês que procurem, por exemplo, dicionários sobre política, tá? O Norberto Bobbio, por exemplo, num dos seus calhamaços de teoria lá, ele traz, por exemplo, a definição sobre política. E vocês vão poder ter uma historicidade sobre e perceber que este conceito ele passa por uma transformação. O próprio conceito de partido neste momento,
ele está envolvido, ele está envolto numa ideia que não é muito bem aceita, certo? Porque ele passa uma ideia de partido, de fragmento. E aí o que acontece? Quais eram as formas de reivindicação política? Sim, a política existe, existem, né, esses primeiros partidos lá que nós vamos ter, certo? O partido, tanto aqui no Brasil, principalmente, vou falar do ponto de vista brasileiro, nós temos uma formação, uma transição na década de 30 e a formação dos principais partidos que vão dominar o cenário político brasileiro. Mas esses partidos não são o conceito de partido que nós vamos ter no final do século XIX, por exemplo. Já quando o colega da Uruguaiana trouxe ali Júlio de Castilhos, o final do século XIX, que é uma aula que nós vamos ter posteriormente sobre a Revolução Federalista, já no, em 1890 em diante, é uma outra concepção. Na verdade, ali se chocam conceitos de partidos. Mas a ideia de revolução passa muitas vezes para a história, para as análises históricas, se nós nos descuidarmos, né? Partindo de um ponto de vista do presente, isso não tem como nós historiadores não fazermos, porque nós partimos do presente para fazer perguntas, né, a essas questões do passado, e nós estamos envoltos por estes problemas do presente. Então, é o seguinte, esse termo, certo, de revolução passa a ideia de voltar. O que que os federalistas entendiam? De que estamos voltando a um período em que nós detínhamos, onde existia ordem, onde nós comandávamos, onde nós éramos, certo? É uma volta a um ideal, é o retorno a algo, é uma movimentação, certo? E não a ideia de romper socialmente com algo. Foi uma A revolta famosa porque idealização da história, né, professor? É tu criar uma coisa. E aqui no Brasil, como nós temos no Brasil e acho que até os a Argentina tem vivido, isso aí em todos os países acontece, né? Tu quer mudar o presente, advogando, criando, trazendo um passado dito glorioso, onde existia ordem, onde tudo era perfeito, né? é a Como se instrumentalização da história para atender, exatamente, tu faz certo? um recorte, tu pega um recorte da história e acha que aquilo ali é perfeito e tu traz para a tua atualidade. E Não à não toa que discute nós. nada. Naquela época tudo era Exato. maravilhoso. Naquela época nós éramos potência, nós éramos isso, nós éramos aquilo, e queremos resgatar esse passado glorioso para o nosso presente. A Isso é um discurso questão. Não, muito, não. muito presente, né? Exato, e não à toa nós vivemos numa época, vejam vocês, de negacionismos históricos e revisionismos históricos que tentam enviesar, e o enviesamento, gente, no campo de vista da ciência, tá? Ele já é problemático, e principalmente no ponto de vista histórico. Então, assim, não quer dizer que o historiador não tenha um engajamento, certo? O historiador tem um engajamento. Aí eu trago Hobsbawm e outros historiadores aí, tá? Outros historiadores que vão falar sobre a questão de que o historiador tem que ter um posicionamento, mas nós não podemos falsear a história para atender interesses do presente. Ainda que, o que que é história? Eu recomendo para vocês a leitura de um historiador alemão, tem tradução para português, acredito que para espanhol também, que é o Jorn Huizen, tá? E o Jorn Huizen, ele é um teórico, ele trabalha com teoria da história. E ele vai falar justamente isso, o que é a história? A história é ela, nós partimos dos problemas e do nosso olhar do presente, isso não tem como nós, entende? Nós não somos diltenianos, nós não vamos fazer um exercício de psicologia histórica e voltarmos lá para ver como que é que eles pensavam, a gente não consegue acessar essa realidade, certo? Mas nós podemos, o historiador não vai brigar com o que aconteceu, ele vai procurar compreender, explicar o que que aconteceu, as formas por que se deram, entende? Então, esse conceito de revolução aqui é um conceito dentro do entendimento político do período e a partir de uma. Isso é importante, gente. É uma perspectiva liberal da qual eles se instrumentalizavam para fazer. Lembrem que todos eles, tá, tiveram influências de literatura liberal, de grandes pensadores liberais da época, tá? Então, essa organização que se tenta neste momento ter é que nós temos que entender justamente isso. O conceito de revolução nesse período é outro, não é o mesmo que nós entendemos. Não podemos usar o mesmo conceito de revolução para pensar todo o século XIX, tá, gente? E nem o conceito de revolução aplicado aqui no Rio Grande do Sul pode ser o mesmo aplicado para o Uruguai ou para a Argentina. Nós temos que primeiro entender que ideia de revolução eles querem, tá? Esse é o aspecto central. Isso eu provoco vocês para que nos objetos de pesquisa de vocês, vocês se atenham a conceitos.
Eu parto do ponto de vista da história política, social, nas minhas análises, e justamente para provocar isso, tá? E revolta, então. O que que se tem? Ah, uma rebelião, uma expressão coletiva de insubordinação e submissão contra algo ou alguém, revolta de camponeses contra o sistema feudal. Então, isso lá no período da Idade Média. Então, depois, um motim, uma rebeldia. E aí nós podemos ter aqui, por exemplo, nós podemos aprofundar. Os farroupilhas não eram um grupo único. Os farroupilhas, como todo grupo humano, eram um grupo diverso, certo? E dentro do grupo diverso, eles tinham versões diferentes de liberalismo das quais eles eram seguidores.